Seja muito bem-vindo. O Evangelho não tolera máscaras. Quantas pessoas que dentro da igreja vivem como se fossem os santos, mas fora da igreja são pessoas terríveis, são lobos. Não vivem o que pregam. A pregação, ela precisaria ser a minha vida vivida, vivendo o Evangelho, assim eu vou pregar aquilo que vivo. Mas muitos, para poder se aparecer, querendo se achar, pregam o Evangelho de Jesus, mas não vivem aquilo que pregam. Quantos são assim? Hoje a palavra de Deus vem nos ensinar e vem nos corrigir, e ela é muito forte quando está falando sobre isso. Jesus, ele está falando aos fariseus, aos escribas, pessoas que gostam de se aparecer nas suas orações, se mostrar, se vestindo de pessoas de muita santidade. Este exemplo de oração falsa, de falta de zelo com Deus, Jesus condena isso, porque isso é ser um hipócrita. Você prega, você mostra, mas você não é aquilo, porque você está longe de Deus, você não está obedecendo a palavra de Deus. E para obedecer a palavra de Deus, você precisa ter intimidade com o Senhor e principalmente querer mudar. Olhar para si, para dentro e ver os meus erros, o que eu estou fazendo de errado com a palavra de Deus, que eu preciso ser moldado pelo Senhor. E assim hoje nós vamos ler esta palavra que vai ao encontro das pessoas que estão na igreja para se aparecer, pessoas que pregam somente aquilo que é motivação, aquilo que faz os outros verem aquele que está pregando como um bom pregador, mas não é, porque não prega a totalidade da verdade. A verdade de Jesus é a cruz, meu irmão, é a cruz. E quando nós fazemos as boas obras, como quando o Senhor fala para nós orarmos em segredo, vai no seu quarto, fecha a sua porta e ore em oculto, porque Deus vai nos recompensar, é porque o Senhor está nos ensinando que nós temos uma inclinação para o mal, e se nós dermos espaço, nós vamos cair neste pecado. Deus, ele tem um zelo, um cuidado, sente compaixão de nós, quer nos salvar, e é por isso que ele nos ensina como orar, como viver. Agora, se nós não nos abrirmos à graça de Deus, nós nunca vamos mudar. A mudança, ela precisa vir lá de dentro, quando nós aceitamos aquilo que o Senhor nos ensina. Aceitamos e falamos para o Senhor: Senhor, eu vou mudar, eu quero mudar, me ensina, me ajuda. A palavra de Deus hoje em Mateus capítulo 23, no versículo de 1 a 12, que diz assim: Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Por isso fazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar rabi, porque um só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado,
e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Senhor está nos ensinando aqui que nós devemos de ser servos. E o que o servo faz? O servo obedece. É isso que ele faz, ele não manda, ele obedece. É por isso que o Senhor fala aqui, o maior dentre vós será vosso servo. Então aquele que mais serve será grande no reino de Deus. Grande no reino de Deus. Quando você é um coordenador dentro da igreja, quando você tem um cargo dentro da igreja, é para servir. E nada melhor que você tendo um cargo dentro da igreja, sabendo que você pode servir melhor ainda, tendo o cargo. Sendo um servo melhor ainda. Olha que maravilha. Mas se você é dentro da igreja um leigo, que vai somente na missa, também você pode ser um servo do Senhor. Intercedendo, orando uns pelos outros. Ninguém está vendo a tua oração, mas você sabe que a tua oração tem poder. Poder de mover montanhas. Isso, a palavra de Deus fala isso. Então, se nós tivermos esta fé na nossa oração, convicta, as coisas vão acontecer, a mudança, a conversão das pessoas. Essas experiências de oração nós devemos de fazer como servos que somos. Todos nós somos servos de Deus. Há alguns servos desobedientes? Claro que tem servos desobedientes, sim. Mas nós precisamos entender que eu não preciso ser um servo desobediente. Eu preciso ser um servo obediente. Aquele que serve ao Senhor e com muito amor. Olha só os fariseus e os escribas. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Olha só, você já pensou você pregar a palavra de Deus e você está fazendo tudo errado ou não está fazendo nada do que a palavra que você está pregando? Quando o Senhor nos ensina para amar os nossos irmãos e você começa a odiar, você está desobedecendo, você está sendo que nem um fariseu, que nem um escriba. Não, irmão, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. E o Senhor continua, os fariseus e escribas fazem todas as ações para serem vistos pelos homens, se aparecer. Tudo aquilo que você faz de bem, de bom ao irmão, não precisa aparecer, senão você já recebeu a tua recompensa. Faça com amor. Faça uma coisa e já vai fazer a outra, nem lembre mais daquela, faça a outra e vai fazendo a outra, assim você esquece dos elogios que você recebe do que você está fazendo, até porque o elogio é um problema, por causa do orgulho, da soberba, nós queremos nos achar. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. O perigo de nós querermos sempre sentar nas primeiras cadeiras, na igreja, num retiro, para se aparecer, para se mostrar muitas vezes para o padre que você veio na igreja. O padre sempre me vê que eu estou lá, querer se aparecer. Cuidado com isso. Nós não vamos na missa para isso. Nós vamos na missa porque ali é o sacrifício incruento de Jesus que nos salva. É o nosso Redentor, o nosso Salvador. Missa, Santa Missa é sacrifício. Nós não estamos ali para nos aparecer para ninguém, e nem para usarmos como aqui coloca, que eles gostam de se aparecer com as suas vestes. Nós, meus irmãos, não vamos à Santa Missa para mostrar uma roupa nova, não. Tudo isso cai por terra diante do Senhor. Nós vamos lá para orar, meus irmãos. Se vai num grupo de oração, é para oração. Nós já diz grupo de oração. Seja o movimento que você for, se você ainda não entendeu, você precisa ir lá para orar. E se esse movimento não tem vida de oração, saia do movimento, porque você está correndo um grande risco de se perder e perder a sua alma e ir para o inferno. Ou seja, uma pessoa que comece a colocar a oração ali. Tente mudar o grupo. Se não conseguir, saia e procure um grupo de oração, algum movimento que reze mesmo, que queira obedecer à palavra do Senhor. Gostam, olha só, gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados de mestre pelos homens. Olha o que os fariseus gostam, de se achar mesmo.
de ser chamado de mestres pelas pessoas. Agora o Senhor coloca aqui no versículo 12, aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então é palavra de Deus. Se você é humilhado, glória a Deus que eu sou humilhado por causa de Jesus. Não queira a exaltação, porque aqui o Senhor fala que aqueles que se exaltar será humilhado. Você quer ser humilhado pelo Senhor? Não. Eu quero me humilhar, Senhor. E mesmo que seja difícil te seguir, eu vou continuar te seguindo, carregando a minha cruz e seguindo o Senhor até o final da minha vida. Se o casamento está difícil, tome sua cruz, siga Jesus, salve o teu casamento com o sangue de Jesus. Se está difícil na sua vida, tantas tribulações e dificuldades, carregue tua cruz até o final da sua vida, porque você vai receber a coroa da glória de Jesus. Fomos criados para o céu, para viver eternamente com Cristo. Por isso, meu irmão, abrace a cruz, reze, ore, tenha intimidade com Deus, jejum, oração, palavra de Deus, santa missa, tenha uma vida com Jesus, e nós sim, vamos juntos receber a coroa da glória, pois Deus quer nos dar essa coroa, Deus quer viver conosco eternamente. Nós só perdemos se nós virarmos as costas para Deus. Deus te abençoe.